Amém. Deus quer falar comigo. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão escutando esse áudio. Esse áudio para os futuros ministros, esses áudios para os futuros vocacionados, para os vocacionados, para os que estão sendo chamados, os que responderam à chamada. Sim, o alvo é apostólico mesmo. E eu tenho uma palavra que vai tocar naquilo que precisa ser tocado. E eu te convido que abra o seu coração, que dê a sua concentração para que essa mensagem apostólica venha trazer uma realidade para as regiões da sua alma, com total certeza naquilo que você se identificar e trazer um significado e um sentido para você. Aqui em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, do versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus, ele, como a gente bem sabe, nessa pergunta que ele fez uma pergunta para extrair dos discípulos reconhecimento. E também que tipo de reconhecimento eles tinham do Cristo, de Jesus Cristo. E a gente bem sabe, e se uns que estão ouvindo não sabem, vou introduzir. Eles responderam: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és os profetas, foi falando. Outros dizem que tu é Elias. E vem Pedro, o filho de Jonas, e responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por que eu estou entrando aqui? Jesus, ele sabe quem realmente é. E quando o filho de Jonas soube quem Jesus é, Jesus também deu uma resposta à vocação do filho de Jonas. E o nome da vocação do filho de Jonas se tornou o nome do filho de Jonas, que é Pedro, Cefas, na linguagem grega da Bíblia que a gente lê traduzida. Cefas, pedra, Pedro. Pedro não é um nome, é uma responsabilidade que Deus deu a filho de Jonas, ou filho de Bar-Jonas, melhor dizendo. A gente pensa que é um nome, não é um nome, é um reconhecimento do que o filho de Bar-Jonas ou filho de Jonas veio executar como apóstolo na terra. Nós chamamos de Pedro, mas na verdade é o que ele veio fazer. Na verdade é o que ele veio fazer. Deus, ele me passou um nome de responsabilidade que se chama Realidades da Nova Criação. Realidades da Nova Criação é para trazer realidades para aquele que é uma nova criatura. E aquele que é uma nova criatura já segue uma nova versão humana, já segue uma nova configuração. Ele já está preparado para receber uma nova realidade de vida, que é uma realidade. E que realidade é essa? Que realidade é essa? Uma dessas realidades que eu vou falar agora é para os vocacionados, para os futuros vocacionados, para os futuros ministros que estão recebendo a chamada de ministro, ou que não seja ministro, que não seja ministro mesmo, que não seja ministro dos dons de Cristo, que a gente conhece, que é pastor, que não é um nome, é uma responsabilidade, apóstolo, que não é um nome, que é uma responsabilidade, e assim subir consequentemente profetas, evangelistas,
e mestres. Se for nome, vem, mas não é um nome. É o resultado que a gente vai causar no outro como serviço. Se a gente for tratado, os vocacionados, se for tratar, se ele só se sente, só se vê vocacionado, se os outros tratá-lo como um pastor, sinto muito, isso não é uma vocação. Ou profeta, isso não é uma vocação. Ele exerce a vocação, sendo chamado, sendo reconhecido sim ou não. Se tornou integralmente a vida dele, integralmente a vida dela. E aí, não só tem esses 5 funções ministeriais, mas tem aqueles que foram chamados para ser professor, tem aqueles que foram chamados para ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, somente só. Ou ser chamado para ser um bom filho, ou ser chamado para ser, como a gente conversou com o irmão aqui, a chamada de ser um bom pedreiro, e aí de pedreiro vai avançando para níveis de arquiteto, de construtor de grandes obras, ou então de ser um esportista, ou então de ser uma área diferente no mundo, mas foi chamado para aquilo. Então, voltando para Pedro, ele foi chamado para dar início à fundamentabilidade para os judeus se tornarem cristãos com total firmeza. Ele falou: você vai ser o iniciador. É isso que Jesus está dizendo. Você vai ser o iniciador, e vos dou a chave do meu reino para iniciar. Ei, eu só dou a chave a alguém, e alguém que eu confio para iniciar algo. E ele deu a chave. Girou nele a chave. E não foi uma chave de identidade só. Foi uma chave de identidade ligado à capacidade vocacional. Primeiro, Cristo treinou ele a vocação. E depois Cristo falou para ele da vocação. Mas primeiro, filho de Bar-Jonas, ou filho de Jonas, reconheceu quem Jesus Cristo é. Eu não estou falando de dizer que Jesus Cristo é de palavra, eu não estou falando de Jesus Cristo é por pensamento, não estou falando disso aí. Eu estou falando de algo acima de um sentimento, acima de um reconhecimento. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou falando isso. É de Cristo, você ter a realidade de Jesus Cristo queimando no seu coração. Cristo não é mais um ser que eu penso que ele é, não, é além da minha mente, é além do meu sentimento. É como o filho de Bar-Jonas disse, todo mundo tinha e disse, tu sabe, tinha uma referência antiga, mas filho de Bar-Jonas tinha uma referência original e presente. E aí, cara, quando a gente reconhece Jesus na hora, velho, reconhece aqui dentro do coração, da mente, sabe o que acontece com a gente? Ele começa a revelar vocação. Ele começa a revelar vocação. Aí a pessoa, digamos, lê a Bíblia, ouve sobre Cristo, mas não reconhece o Cristo como uma realidade, que ele é um ser mesmo, que pode estar presente no meu presente. Quando o filho de Bar-Jonas, a qual Jesus disse, tu és Pedro, ele não estava só dizendo, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Para ele, mesmo que Jesus não tivesse ali naquele momento presente, ele continuaria sendo o Cristo, filho de Deus vivo, ausente fisicamente e da mesma maneira presente fisicamente. Se agora as pessoas só têm a realidade de Jesus Cristo, se sentir Jesus Cristo como se fosse real, cara, dessa maneira, por sentimento só, eu preciso que ele faça sinais. Eu só tenho reconhecimento do texto que eu tô lendo, do que
O Espírito de Deus usou das pessoas, mas como experiência pessoal ainda não tenho nesse nível de realidade. Eu só tenho da misericórdia, mas eu ainda não tenho da graça, no nível da graça, porque Ele é a graça, me mostrando quem Ele é. Aí vem, de novo, aí fala, o filho de Bar-Jonas, o filho de Jonas, tu és o Filho de Deus vivo, o Cristo. Aí vem Jesus e fala, não o nome, mas a responsabilidade que a gente leu até hoje, que era um nome dado a ele. Não, tu és Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, tu és o que você vai fazer a partir de hoje. Eu estou te revelando a tua responsabilidade. O seu nome vai ser igual à tua responsabilidade. E foi isso que ele fez. Ele fundamentou os judeus. Ele deu firmeza aos judeus através do Espírito Santo, a eles ficarem firmes em Cristo. Infelizmente, o judaísmo lá, da lei judaica, mas cristalizados em Cristo. E aí, quando a gente tem um reconhecimento do Cristo, cara, acontecem umas realidades da nova criação com a gente. A pessoa está buscando a chamada, reconheça Ele que a chamada aparece. Não precisa buscar, só precisa reconhecer que surge. Quanto mais aumentar o meu reconhecimento dele, maior será a revelação que ele vai me revelar sobre eu que eu não tenho. As pessoas você está procurando revelação sobre você, reconheça aquele que revela. Quanto mais eu reconhecê-lo, mais revelação que ele vai dar de mim. Como filho de Deus, ele vai me revelando. Não é quanto eu busco de revelação. Não, a chave não está de quanto eu busco. Eu vou ver se revela. Não precisa espremer. Reconheça que revela. Não reconheça que revela. Tá vendo? Não teve nem tanto esforço assim. Você não se matou agora nem precisa se sacrificar. Ei, reconheça que dói menos. Reconheça que dói menos. E aí ele vem e ali, cara, a vida do filho de Bar-Jonas não foi mais como um pescador, foi como fundamentador. Ele era pescador antes dessa palavra. Aí avançou de nível, né? Como ele avançou de nível agora, ei, eu já vi que você pesca muito bem, cara. Foi 2 em 2, de tanto pescar bem nas pescarias dos homens, ainda viu nos peixes quem eu sou. E agora, você de tanto meditar, rapaz, os homens se submetem a teu nome. Os peixes estão pulando, cara. Os capirotos tá vazando. E aí ele entendeu, cara, tem que ser filho de Deus vivo, o Cristo para fazer isso. Tem que ser o filho de Deus vivo para me dar uma palavra e funcionar na vida dos outros e ainda funcionar na minha. De quebra, um extra curricular. E aí, pronto, essa é a mensagem, essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o Pai, eu creio que o Pai abençoe o teu mental e teu emocional.